Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Matheus e esse é o canal Jesus Hub. Esses dias tivemos uma ministração linda e eu quero compartilhar com vocês. Nosso ministrante é o Pastor Eduardo. Ele ministrou sobre Seja a sua melhor versão. Fiquem com a palavra. Mas por causa do pecado do jardim do Éden, de Adão e Eva, por causa do pecado, que entrou por um homem, nós perdemos um pouco a nossa essência. Nós perdemos, vamos dizer assim, o uso para o recipiente. Aquele recipiente era para nós colocar, leite. Você tem um pote na sua casa que era para você colocar leite. Mas você usou ele para temperar um veneno, porque tinha muita formiguinha, alguma coisa barata, não sei. Aí você, poxa, e agora? Eu não posso usar mais para colocar leite, porque se eu tomar, eu vou contaminar cada vez mais. Não é? Dessa forma? Mas eu só tenho aquele pote, o que eu tenho que fazer? Vou ter que tratar ele, vou ter que esterilizar ele, vou ter que fazer algo surpreendente, para que nada mais ali afete a minha vida ou a vida de qualquer outra pessoa. Então, seja a sua melhor versão, é você voltar ao seu estado original, a quem nós fomos criados. Amém? Glória a Deus, me assustou aí, meu querido. Não vi chegando. Vamos lá então, vou dar uma entradinha aqui, ó. Deus chama todos a viver sua melhor versão, a sua aqui na terra. Mas se não tiver a base, que é Jesus, não teremos nada de significativo. Só Deus pode expandir e só Ele pode trazer crescimento. Não existe mais ninguém. Não existe um curso, não existe uma faculdade, não existe uma pós-graduação, um pós-doutorado, que vai fazer você expandir ou crescer. É somente a presença do Espírito Santo. É somente a presença do nosso Senhor dentro de nós. Você pode fazer muito e outros podem fazer muito por você, mas se Cristo não for o seu centro, você sente um vazio ou não tem um sucesso duradouro. Aquele sucesso é pouco. Você vive igual o povo caminhando no deserto, com saudade do Egito, com saudade das coisas do passado. Então, a palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eis que o velho homem se passou, tudo se fez novo. Então, nós não podemos olhar para o nosso passado de erro, o nosso passado de pecado, e querer muitas das vezes voltar lá, porque, poxa, eu tinha alegria, eu tinha amizade, eu tinha um salário bom, eu saí, eu tinha um carro muito maravilhoso, e parece que eu vim para a igreja, as coisas ainda não caminham muito legal. Parece que eu vim para a igreja e não tenho sucesso. Parece que eu vim para a igreja e está tudo paralisado. Porque muitas das vezes nós não conhecemos a essência do Espírito Santo e o significado da nossa criação. Por que nós fomos criados? Fez o homem Deus a nossa... Fez Deus, o homem a nossa semelhança, Fazei, pois o homem a nossa semelhança, diz o Senhor. Então nós temos um propósito para ser a semelhança de Cristo. Nós tínhamos um propósito original. Foi desviado por causa do pecado e por causa de muito achismo, muito disse-me-disse, Muito achismo fez com que as pessoas entendessem que um pastor, para estar em cima do altar, tinha que usar paletó, terno, gravata, Ou senão tinha que ter aquela fechadinha aqui com um colarinho branco, Aí sim, ele era um homem de Deus que podia ministrar a palavra, pregar o evangelho. Mas Cristo, ele veio para quebrar esse tabu. Ele veio para quebrar essas regrinhas de achismo, de disse-me-disse. Porque o apóstolo Paulo, quando ele pregava, ele fundou algumas igrejas, quando você conhece as 7 igrejas do Apocalipse, Esmina, Filadélfia e algumas outras igrejas. Então algumas ele fundou, ele passou por ali, fundou aquela igreja e falou: você vai pregar o evangelho. E ele mandava cartas. E a forma de ele ter a visão, ele falava: vamos, algumas regrinhas básicas para dentro da igreja vai ser dessa forma. E valeu muito a pena por muito tempo. Mas depois aquela regrinha básica dentro da igreja, não estou falando da palavra, mas aquela doutrina, para poder ter
2 cultos no começo, pedir oferta, a palavra, a oração. Às vezes a tua igreja você vai, já entra com testemunho. É totalmente diferente, você está entendendo? Não estou falando da palavra, estou falando da regra dentro da igreja. Valeu por algum tempo, mas depois ela foi evoluindo, porque a essência, né, a necessidade do povo também foi evoluindo. Então tudo muda na nossa vida, mas a nossa verdadeira essência, aquilo que nós fomos criados, ela não muda. E nós precisamos a cada dia voltar a esse estado da nossa melhor versão. Então não volte ao passado e fique lembrando das coisas do passado. Você já se entregou, você é nova criatura. Se você ainda não se lançou, um dia você vai ter a oportunidade de se lançar. Mas aquilo que você fez no passado, o teu pecado, o teu erro, joga fora. Esquece dele. Nós vamos aprender isso, que para nós voltarmos a ser a nossa melhor versão, nós vamos ter que abandonar o pecado, nós vamos ter que abandonar os costumes errados, que às vezes nós aprendemos, que às vezes nós achamos que era correto, mas nós abrimos os olhos e falamos, opa, peraí. O apóstolo Paulo, ele era um homem de Deus. Paulo, né? Saulo, ele era um homem de Deus. Ele ia atrás daquele povo dos cristãos que pregavam o evangelho, porque ele achava que eles faziam errado, mas na verdade ele estava fazendo errado. Então ele teve que mudar totalmente a sua forma, o seu jeito, até o seu nome foi mudado. Amém? Então nós vamos ser transformados. Vamos lá. Então não adianta fazer nada se o Espírito de Deus não estiver aquecendo o seu coração. Abra comigo aí em 2 Coríntios, no capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Eu trouxe a Bíblia, mas eu vou ler ela pelo celular, porque a versão que está no celular, para mim, é mais fácil, porque minha outra Bíblia é mais pequenininha. Eu não peguei, eu peguei essa lá. Estava lá na hora, eu peguei. Não, pode deixar, eu leio aqui. Essa versão que eu tenho, ela é um pouquinho mais antiga. E essa daqui é um pouquinho, não é que é mais, eu acho que é do mesmo tempo também, mas é um pouquinho diferente a forma de falar. Amém? Vamos ver se está igual. Amém, está igual sim. Glória a Deus, está igual aqui. Vamos lá. 2 Coríntios capítulo 3, no verso 17, diz assim, ó: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. 18. E todos nós com o rosto desvendado, ou alguns está descoberto, contemplamos como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém? Por que nós estamos vendo isso? Por que nós estamos falando sobre ter a nossa melhor versão, ou voltar para a nossa melhor versão? Porque é possível nós termos o Espírito Santo dentro de nós, mas Ele não está agindo como Senhor na nossa vida. Quando Jesus partiu, nós vamos ver mais para frente, diz que Ele roga ao Pai e pede para que o Espírito Santo Consolador venha novamente e habite dentro de nós. E esse Espírito Santo, ele habita dentro de cada um. Se você peca ou se você corrige os teus erros severamente, se você tenta ser o mais correto possível, não importa. Não importa qual é a pessoa. O Espírito Santo foi colocado dentro do coração. Foi colocado dentro de cada pessoa. A gente fala do coração porque é onde a gente sente as coisas, né? Mas foi colocado dentro de nós, no nosso ser, na nossa essência. Mas tem muita gente que não tem Ele como Senhor da sua vida. Não tem Ele como ditar as regras. Por quê? Acontece alguma coisa, deixa comigo. Eu vou lá resolver? Eu vou lá, peraí. E às vezes nós vimos aqui, né, quem esteve presente junto com o apóstolo, ele falando sobre o telão. Ele poderia me revoltar? Poderia. Mas eu fui para o cantinho e fui orar. Senhor, faz algo. Faz algo. E muitas das vezes nós sabemos que nós temos o Espírito Santo dentro de nós, mas de vez nós
pararmos e falar assim: Senhor, faz alguma coisa, intervém. O desejo que eu tenho no meu coração é de matar fulano. O desejo que eu tenho no meu coração é de adulterar. O desejo que eu tenho no meu coração é de fazer coisa errada. O desejo que eu tenho no meu coração é de abandonar a igreja. O desejo, eu não sei qual o desejo que às vezes você pode ter passado na sua mente, mas às vezes você poderia parar e falar assim: eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor, eu vou sentar aqui no cantinho da minha cama, eu vou sentar no cantinho do sofá, eu vou tomar um banho. Lá tomando banho eu sei que eu vou conseguir falar com o Espírito Santo. Ô pastor, que é isso? Peladão? Ué, você toma banho de roupa? Então não tem problema. Jesus falou que em qualquer lugar nós podíamos clamar. O melhor lugar, você quer que eu te ensine qual é o melhor lugar? Disse o Senhor Jesus: entra no secreto do teu quarto, fecha a tua porta e ali busca-me. Ali é o melhor lugar. Ali tem que ser o melhor lugar para você adorar a Deus. Mas nós podemos ter o Espírito Santo dentro de nós e às vezes ele não ser nosso Senhor, ele não ser o nosso Salvador, a nossa base, é quem nós buscamos. Eu quero desistir de tudo. Eu vou ligar para fulano, eu vou ligar para Bertano, eu vou conversar com ele. É bom, não é mal. Mas às vezes a pessoa fala assim: você já orou, filho? Você já orou primeiro? Você já viu se é a vontade de Deus? Você já viu se é do Senhor? Então às vezes nós temos o Espírito Santo, mas ele não rege em nós como ele deveria agir. Amém? A Bíblia diz que quando ele não é o Senhor, ele não tem liberdade. Às vezes fala assim: poxa, minha vida não muda, parece que Deus não me ama. Deus, ele, né, que o apóstolo já até falou, né, usando aqui, lembrando já. Poxa, parece que Deus usa tanto fulano, mas o que ele tem de coisa ruim, ele deixou para mim. Porque eu acho que ele acha que eu aguento, né? Não, é porque às vezes nós não temos ele como nosso Senhor. E quando nós não temos ele como nosso Senhor profundamente, ele não tem liberdade de agir. Ele não tem liberdade de entrar e mudar as coisas de lugar. Se eu for na tua casa, você vai gostar de que eu falo assim: irmão, não gostei dessa TV aqui não, vamos trocar. Quem assiste sou eu? Eu que arrumei a casa? Mas quando aquela pessoa tem liberdade, ela fala assim: olha, se eu colocar a televisão aqui, dessa forma, não fica melhor, não fica confortável, o sofazinho mais ali, não vai bater aquele sol, não vai atrapalhar. E você, puxa, é verdade, vamos mudar tudo então. Ou tipo, não, pode fazer do jeito que você quer, porque eu tenho certeza que você vai fazer algo bom para mim, porque nós confiamos. Então essa confiança que nós temos que ter no Espírito Santo agindo dentro de nós. Mas quando um filho de Deus consegue o que? Se entregar, consegue se render de tal forma, aonde ele mata a sua vontade e confia em Deus 100%, a Bíblia diz que algo poderoso acontece. E nós acabamos de ler 2 Coríntios 3:18. E todos nós, com o rosto descoberto, desvendado, contemplamos como por um espelho a glória do Senhor, e somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Entenda algo. Eu pedi a toalhinha. Muitas das vezes nós estamos na igreja, mas nós estamos assim, ó, com os rostos vendados, sendo senhores da nossa vida, tomando decisões que nós queremos tomar, tomando um rumo, mas muitas das vezes andando que nem eu pouco, porque eu posso trombar no púlpito, posso trombar numa caixa, posso cair do altar. Muitas das vezes nós chegamos na igreja e nós estamos dessa forma, tomando as nossas próprias decisões, não deixando o Espírito Santo agir, não deixando o Espírito Santo trabalhar sobre a nossa vida, não entendendo qual o real significado de que nós fomos criados. Por que eu fui criado? Qual é a essência? Por que Deus criou o homem? Só para povoar a terra? Para ele cultivar os campos? Para ele cuidar das plantas? Existe algo maravilhoso que Deus fez. E quando o Senhor Jesus, ele veio e
se entregou naquela cruz do Calvário e ressuscitou ao terceiro dia, diz a palavra do Senhor que o véu se rasgou, e nós podemos vê-lo desvendado, de rosto descoberto, aquele algo que atrapalhava a nossa visão, que atrapalhava nós enxergarmos a essência o porquê da nossa criação, foi tirado. Diz que o véu se rasgou, e não foi de baixo para cima, nem da esquerda para a direita, nem da direita para a esquerda, foi de cima para baixo, porque a essência do Senhor desceu novamente. A essência dele desceu e abriu o véu, rasgou o véu. Então, quanto mais eu me quebranto, quanto mais eu me rendo, quanto mais o Espírito Santo do Senhor vem e limpa a minha vida, ele arranca muito mais o véu que tampa os meus olhos. Quando nós ouvimos a palavra do Senhor e o tabernáculo foi criado, não sei se você sabe, mas o tabernáculo foi criado quando o povo andou por 40 anos no deserto. A palavra do Senhor diz a Moisés: olha, vai construir um tabernáculo para mim, dessa forma, depois vocês vão desmanchar e montar novamente, assim, até ter um ponto fixo. Então tinha entrada, antessala, a parte das preparações, a parte da adoração, da queima dos incensos, né, que o apóstolo explicou um pouco, e tinha o lugar do Santo dos Santos e o lugar da Arca da Aliança, da presença do Senhor, aonde ele fazia fumaça, e quando, né, se cobria tudo, ele podia abrir o véu e entrar. Então aquele véu que somente uma pessoa tinha acesso, foi rasgado, e todos nós temos acesso à palavra, à presença, ao amor, à graça, porque o véu se rasgou. Então daí para frente, quando nós somos tratados, quando nós nos quebrantamos, através de oração, através do jejum, é muito importante você orar, é muito importante você jejuar. Se você nunca jejuou para a sua vida, jejue, faça um jejum, pedindo para Deus te quebrantar, para Deus te dar a visão, para Deus te moldar, te estruturar. Essa é a nossa base, jejum e oração. E você, cada vez caminhando com o Senhor, Ele vai arrancando e vai limpando mais, e a visão vai ficando ampla, a visão vai ficando, cada vez vai chegando mais longe, você consegue ver muito mais coisa. Aí você fala: poxa, a mão do Senhor parece que repousa sobre mim. Eu tenho alegria, eu tenho amor, eu tenho paz, eu tenho prosperidade, porque nada falta na minha casa. E prosperidade não é só financeira não, meu querido. Prosperidade, a palavra em hebraica tsiliá. Tsiliá é autorizado a prosperar. O que é isso? É autorizado você ser feliz, ser contente, ter tudo que você quiser, ter alegria, paz dentro de casa, comunhão com os amigos, com os irmãos, com a família. Isso é prosperidade. Prosperidade não é você ter 10 mil, 100 mil, 1 milhão na conta só, não. Essa é uma boa prosperidade, é um bom dinheiro. Mas prosperidade é muito mais. Mas quando nós então recebemos a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, a nossa visão ela amplia, e as coisas começam a não faltar. As coisas começam a não faltar. Então visão não é dizer eu li um livro. Visão não é dizer que eu tenho uma estratégia. Visão significa ter uma experiência com o Senhor. E Ele é o Espírito Santo. Vamos lá, visão significa ter uma experiência com o Senhor. E essa visão é a presença do Espírito Santo. É você conviver com Ele. Você falar assim: poxa, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu preciso pagar uma conta, eu não sei o que eu faço. Eu vou ligar para fulano, ele vai me emprestar o dinheiro. Eu vou ligar para Bertano, ele vai me fazer algo. Mas muitas das vezes é você dobrar o joelho e falar: Senhor, antes de você tomar qualquer decisão, fala: Senhor, o que eu faço? Qual é a estratégia? Sabe, você tem uma experiência com Ele. E de repente, às vezes, o telefone toca: fulano, você não quer vir trabalhar comigo? Estou precisando de mais uma pessoa amanhã. Poxa, eu ia te ligar. É o Espírito Santo falando assim: meu querido, nós vamos ter uma experiência junto. Ou você falar assim: poxa, eu tenho algo no meu corpo
que se Deus não intervir, logo, logo todo mundo vai saber, porque eu vou começar a definhar. Logo, logo eu vou começar a demonstrar que eu estou doente. E você clama a Deus, você busca a Deus, e Deus fala: filho, eu tenho algo extraordinário para fazer. Sabe, e algo extraordinário acontece e você fala: poxa, eu tive mais uma experiência com o Senhor. Eu tive mais uma experiência com o Pai. Isso é ter visão. Isso é ter um entendimento do significado da graça sobre a tua vida. É uma experiência com o Senhor. Sabe, visão não é falar: puxa, eu li num livro que se fizer assim, 5 regras da prosperidade, 5 regrinhas da felicidade, 5 regrinhas para o sucesso, você fazer videozinho no TikTok. Não é isso. É você ter experiência com algo. Isso é você abraçar a visão. Então a pergunta que eu te faço hoje é a seguinte: quão fundamental é a realidade do Espírito Santo na tua vida? O quão fundamental, quão fundamental é a realidade do Espírito Santo na tua vida? Abra comigo lá em Gênesis no capítulo 2. Gênesis capítulo 2, o verso de número 7, diz assim, e naquele momento seus olhos se abriram. Opa, perdão, estou no 3, é no 2. Está diferente? Glória a Deus. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou ser vivo. O quão fundamental é a realidade do Espírito Santo na sua vida? O ser humano só passou a ser alguma coisa depois que o Espírito Santo entrou nele. Deus, ele poderia ter falado assim, e Deus soprou o Espírito Santo nas narinas de Adão. E Deus soprou o Espírito Santo no homem, e o homem passou a ter vida. Ele poderia ter feito dessa forma, mas diz o quê? E Deus soprou em suas narinas, soprou o fôlego de vida. Por quê? Deus, ele queria que todos nós entendêssemos qual é o valor do Espírito Santo na nossa vida. Deus, ele queria que nós aprendêssemos o quão precioso seria o Espírito Santo. Adão, quando pecou, e Jesus, ele deu a oportunidade, e Deus deu a oportunidade a Adão, falou: Adão, onde você está? Ele queria com que Adão se prostrasse e falasse: Senhor, eu estou escondido porque eu pequei, eu estou escondido porque eu fiz coisas erradas, mas eu compreendo agora e me prostro diante de Ti para que o Senhor me perdoe. Mas Adão, ele se segurou. Deus queria com que Adão entendesse o valor do Espírito Santo quando ele colocou aquela árvore no meio do jardim, porque ele poderia não pôr. Com o poder dele, ele poderia não ter colocado. Ele poderia ter falado: Adão, fica tranquilo, não tem nada aqui para te perturbar, não tem nada aqui para você se preocupar, cuida de tudo, pode comer de tudo, fica tranquilo. Porque Deus, ele era poderoso, ele criou o ser humano, criou todas as coisas. Por que ele ia colocar uma bendita de uma árvore do pecado, da visão lá, do bem e do mal lá? Por quê? Porque ele queria testar Adão, a criação, para que ele entendesse qual era o valor do Espírito Santo que habitava dentro dele. A primeira vez então que o Espírito Santo foi apresentado na Bíblia foi como fôlego de vida. Aí eu pergunto para você: qual é o valor então do fôlego na sua vida? Se o fôlego de vida que nós entendemos é o ar que nós respiramos, é ou não é? Se acabar o fôlego, se acabar o ar,
morremos, acabou tudo. Então, qual é o valor do fôlego para você? Pouco? Não, fica tranquilo, pastor. Pode ser que um incêndio aqui, for acabando o ar, for ficando só fumaça tóxica, está tranquilo, estou sossegado. Ou mais ou menos, ou muito, ou o fôlego para você é tudo. Porque tem uma diferença entre muito e tudo. Às vezes ele tem um valor muito grande na minha vida, mas quando ele é tudo, nós entendemos o significado, que sem ele não dá para fazer nada. Porque se o fôlego for muito, às vezes você fala assim, não, eu tenho um cilindro aqui que dá por uns tempinhos, aí eu consigo. Mas o fôlego para nós é tudo. Se aquilo lá acabar, já era. Se aquilo lá acabar, você já morreu. Então a Bíblia nos fala que o Espírito Santo de Deus na minha vida precisa ser reconhecido como o nosso fôlego de vida. Então, assim como o meu corpo precisa do ar para viver, o homem interior precisa do Espírito Santo de Deus para receber a vida que vem do alto. Nós precisamos ativar o Espírito Santo dentro de nós, porque sem ele nós não conseguimos receber a vida que vem do alto. Nós não conseguimos receber o alimento que vem do alto. Nós não conseguimos receber a essência que vem do Pai. Que nós somos conectados ao mundo espiritual, tá? Nós somos conectados ao mundo espiritual. Nós não somos só um ser carnal. Nós temos um espírito, corpo, alma e espírito. Corpo, quem eu sou, quem me define, homem ou mulher. E olha, pastor Eduardo, olha, Jaciara, olha, a Nayara, a Estela, o Gabriel. É o corpo, cada um tem sua definição. Alma, a minha essência, assim, tipo, legal, extrovertido, chato, bobo, né, raivoso, e aí vai. Espírito, é o fôlego de Deus, é a presença do Senhor, amém? Dê mais lugar, então, ao Espírito Santo, porque o corpo do homem foi criado para receber o Espírito de Deus. A nossa melhor versão é você entender que nós fomos criados como um para conter dentro de nós o Espírito Santo de Deus. A palavra do Senhor em Gênesis 1:1 diz que na formação ali da terra, tudo, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo. Ele não tinha lugar, ele pairava, ele andava por aí. Então diz que Deus, ele criou a terra, ele criou os mares, fez a divisão entre as águas e águas, limites, até onde a água pode ir, aonde ela não pode ir mais, ultrapassar. Criou as aves, peixes, encheu os rios de peixe, um monte de criação, a terra, vários animais. E façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E depois disso sopramos o Espírito, fôlego de vida nele. Porque Deus, ele olhava para o Espírito Santo e falava assim, ele precisa de um lugar para repousar. Ele precisa de um lugar para habitar. Então fazemos algo à nossa semelhança para que ele possa habitar dentro. Mas por causa do pecado, ele saiu. Olha que incrível, por causa de um pecado, o Espírito Santo saiu. Posso falar algo? Não leve isso à loucura não, tá? Mas para você entender, o Espírito Santo, olhando nessa posição, ele tinha muito mais importância, não exagerando, tá? Pelo amor de Deus, mas muito mais que Jesus. Olha, por causa de um pecado, o Espírito Santo saiu do homem. Mas quando precisou ser o homem moldado, Jesus falou, eu vou. Deus falou assim, então tá bom. Você acha que Deus não sabia que ele ia sofrer? Você acha que Deus não sabia que ele ia ser humilhado, traído, negado? Iam cuspir na sua cara, iam tentar apedrejá-lo.
Então, olha a importância do Espírito Santo dentro de nós, e a importância de que a nossa origem, para que nós fomos criados, um recipiente santo, um recipiente transformado, moldado, para caber o Espírito do Senhor dentro de nós. E é por isso que o diabo, ele gosta muitas das vezes de possuir corpos, ele gosta de manifestar, ele gosta de entrar na pessoa e fazer a pessoa fazer um monte de coisa errada. Por quê? O ser humano foi criado para conter o Espírito Santo, e o diabo, ele quer tomar conta para falar: tá vendo? Eu tomo conta, ele é meu cavalo, né? Tá mais para burro, né? Eu monto nele, eu faço o que eu quero, eu entro nele e faço ele fazer as coisas. Ele quer humilhar a Deus, e muitas das vezes a gente vai no embalo, sabe? Porque tá bom, as coisas estão boas, né? Pecadinho é gostoso, pecadinho é bom. Não estou falando que nós vamos ser santos 100%, não, infelizmente não. Infelizmente não. Mas, para que o Espírito Santo pudesse voltar, alguém tinha que pagar um preço, para que o ser humano pudesse ser lavado, redimido, e o Espírito Santo pudesse novamente entrar. Então o pecado tem que sair de dentro de nós, para que o Espírito Santo seja ativado novamente, para que o Espírito Santo queime, ferve dentro de nós, ferva dentro de nós. Precisamos deixar os velhos hábitos, os velhos costumes, as velhas regrinhas que achamos que nós somos senhores da nossa vida, sabe? Aquele algo que nós nos conduzimos, sabe? Não, do meu jeito, achando que estamos fazendo coisa certa, mas não está, sabe? A visão fechada, sem entendimento, sem sabedoria. Mas eu fazia isso lá atrás, por que eu não posso fazer agora? Porque o Espírito Santo me molda, porque o Espírito Santo me incomoda para que aquilo não seja mais feito, porque ele sofre. Se por causa de um pecado ele saiu, imagine às vezes nós sendo rebeldes, sendo, sabe, ingratos, sendo desleais. Imagina. Então nós precisamos mudar a nossa essência, quem nós somos, pois o corpo foi criado para receber o Espírito do Senhor. É o que eu preguei agora, né? Entenda, quando Adão pecou, o Espírito Santo saiu, e quando saiu, Adão teve que buscar ao Senhor com todos os seus sentidos, tato, visão, arrepio, o que ele pudesse fazer, plantar bananeira, subir na árvore, entrar dentro d'água, eu não sei. Adão teve que fazer de qualquer forma para poder buscar, e muitas vezes nós estamos assim, fazendo tudo quanto é tipo de forma para ver se Deus fala conosco, para ver se o Espírito Santo age. E a maior forma do Espírito Santo agir dentro de nós é nós deixarmos, abandonarmos a velha criatura, os velhos costumes, abandonarmos o pecado. Se você fizer isso, meu querido, você vai ver o Espírito Santo transformar a tua vida da água para o vinho, de um dia para a noite. Você já vai ver mudança, você vai começar a reparar que tem algo diferente. Porque aquela mulher tocou somente na orla de Jesus. O que era a orla? Era aquelas fitinhas que você vê às vezes nos nossos talites, que desce naquela borda, ela toca bem embaixo, que ela vinha agachada, e ela toca. E Jesus vinha acompanhado de uma multidão. Para. O que foi? Alguém relou em mim. Os discípulos: você é louco? Olhou assim. Não, tá de brincadeira? Olha o tanto de gente. Eu mesmo estou aqui encostado no Senhor, provavelmente fui eu. Ele falou: não, de mim saiu essência. E diz depois, mais pra frente, né? Ele conversando, a mulher: fui eu, tal. Na mesma hora ela sentiu que foi curada. Então a nossa transformação, nós já sentimos. Peraí, algo aconteceu. Provavelmente ela foi até algum lugar que ela pudesse tomar banho, pudesse se lavar, e ela viu. Não há mais sangramento, nada. Mas ela já sentiu na alma, ela já sentiu na essência
que ela foi moldada, que ela foi transformada. Deus então, na sua misericórdia, envia Jesus. E às vezes você acha que Jesus só morreu na cruz do Calvário para perdoar os seus pecados. Jesus, ele não morreu na cruz do Calvário para perdoar os teus pecados só, não, meu querido. Ele se entregou ali porque ele sabia que o pecado tinha que sair para o Espírito Santo vir. Então ele morreu naquela cruz do Calvário para perdoar os teus pecados, para que o Espírito Santo pudesse habitar novamente dentro de você. É por isso que ele se entregou naquela cruz do Calvário. É por isso que ele se entregou lá por amor a nós, para que o vaso, o recipiente pudesse ser esterilizado. Sabe aquele vaso, aquele recipiente que eu falei do leite no começo, que colocou veneno? O veneno é o pecado. O leite seria Espírito Santo, a essência do Senhor, né? Então o vaso precisa ser esterilizado. Ele precisa ser limpo. Pastor, mas eu peco, eu erro, eu sou um pouco fraco. Não tem problema não, vai pedindo perdão. A palavra do Senhor diz que nós podemos pedir até 70 vezes 7 perdão ao dia. Então vai pedindo. A essência é o que? Pedir. É o que o Senhor esperava de Adão. Adão, Senhor, eu pequei. Eu vejo agora que eu estou nu porque eu conheço as coisas porque eu comi da árvore. A mulher me trouxe. Eu vi que ela comeu e não fez nada. Eu achei também que não ia. Eu achei que era balela aí, era conversa fiada. Eu comi também. Ele queria que Adão se posicionasse. Então ele quer que somente nós nos posicionamos. E nós vamos ver a nossa mudança, a nossa transformação. Então, para o Espírito Santo habitar em nós, é preciso que o pecado saia de nós. Porque o Espírito Santo saiu do homem por causa de um pecado. Então, para voltar, o pecado tem que sair. O velho homem, velhas práticas. Jesus disse, João capítulo 14, o verso 16. João 14. João 14, 16. Glória a Deus. Como é que está no telão, filho? Eu vou ler ali, está melhor. Diz assim, ó: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. 17. E o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. O mundo não pode receber, porque tem pecado. O mundo não pode recebê-lo, porque o pecado não deixa ele florescer, não deixa ele queimar a essência dele. Mas mais vós os conheceis, porque ele habita conosco. Ele habita dentro de nós. Então, quando nós damos lugar a Ele, nós abandonamos a velha criatura, o pecado. Ele floresce dentro de nós. Ele começa a agir como Senhor na nossa vida. Então, eu entendo que nós precisamos todos os dias descer a cruz. Por quê? Porque a cruz era sinal de humilhação. As pessoas eram pregadas na cruz, aquelas que roubavam, aquelas que traíam, aquelas que faziam coisas erradas, e eles achavam que Jesus tinha feito. Porque eles achavam que se aquela pessoa morresse na cruz, ela fosse humilhada perante um monte de gente, e ela ficasse ali por um tempo, ela poderia conseguir o perdão e a sua alma ir até Deus. Então, quando nós falamos assim que nós precisamos descer a cruz, nós precisamos nos prostrar e nos humilhar e falar diante do Senhor: Senhor, eu preciso tanto de Ti, porque eu sou pecador. Aquele ladrão na cruz do Calvário falou para o outro, né? Olha, nós somos dignos de estar aqui porque nós roubamos.
nós fizemos coisas erradas, mas esse homem não fez nada. Então nós descermos a cruz, é nós falar: Senhor, eu pequei. Muitas vezes, Senhor, na correria do dia a dia, se eu fiz algo que eu pequei diante do Senhor, mas foi inconsciente, eu não lembro agora, o Senhor me perdoa. Já é assumir a culpa, sabe? Muitas vezes você pedir perdão para alguém que te fez o mal, sabe? Você perdoar aquela pessoa que te fez o mal. Fala: mas aquela pessoa que fez o mal para mim que tinha que me pedir perdão. Mas essa é a essência de nós descermos da cruz. É nós muitas vezes pedimos perdão, às vezes por algo que a gente nem fez, mas Senhor, eu quero pedir porque eu não sei se eu tenho pecado, sabe? Eu não estou muitas vezes conseguindo enxergar a visão que o Senhor tem para mim, mas eu quero pedir perdão porque eu quero cada vez mais estar diante do Senhor. Eu quero cada vez mais ser sarado, ser tratado, ser curado, para que o Espírito Santo habite mais e mais e mais dentro de mim, muito mais. Romanos 8, 26 fala assim, ó. Romanos 8. Perdão, a água foi para o lugar errado aqui. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Estava igual? Bem parecido, né? 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. O Espírito Santo ia habitar dentro de nós porque Deus já sabia que nós seríamos um vaso fraco. E Ele ia habitar 100% dentro de nós. E Ele iria nos ajudar. Porque nós não sabemos muitas das vezes como orar. Muitas das vezes a gente fala assim: eu vou orar o quê? Que forma que eu começo a orar? Que forma que eu vou falar para o Pai? Mas só o sentimento dentro de você já começa a gerar algo. Que o Espírito Santo o quê? Mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Às vezes quando você faz algo errado, ou às vezes quando você vê que tem algo que não está dando certo aqui, eu preciso mudar. Às vezes é o Espírito Santo te espremendo, falando: querido, muda, para com isso, volta 100% para os caminhos meus, sabe? Ele apertando. Às vezes falando assim: tá vendo que não está dando certo as coisas na tua casa? É eu te apertando para você voltar. Você está vendo a infelicidade que está tendo na tua vida, na tua casa, na união com os teus filhos? Meu querido, eu estou te apertando porque eu quero o teu bem. Você precisa voltar. Ele intercede com gemidos inexprimíveis. Ele é aquele que sonda os corações e conhece a intenção do Espírito. Ele conhece a intenção do Espírito. Porque o Espírito intercede pelos santos. Quem é os santos? Nós. Ele intercede por nós, aquele quem deveríamos ser santos, de acordo com a vontade de Deus, de acordo com o estado original que fomos criados. Esse era o acordo de Deus. Você vai habitar no ser humano. Nós vamos fazer um frasco para que o Espírito Santo habite, porque ele é precioso para nós. E você vai controlar 100% do ser humano. Você vai tomar conta 100% do ser humano. Você vai ser senhor para o ser humano. Você vai ser senhor da criação que nós estamos fazendo, porque nós somos um. Pai, Filho e Espírito Santo é um. Você está entendendo? Nós precisamos abandonar a velha prática. Nós precisamos abandonar o velho homem. Nós precisamos abandonar os velhos costumes, os achismos. Eu achei que
Eu achei que Deus ia se agradar. Meu querido, deixa Deus esquadrinhar o teu coração e te mostrar a verdadeira realidade. Deixa Ele ser Senhor na tua vida e tomar conta da tua casa, da tua família. Deixa Ele tomar. Antes de você tomar uma decisão, dobra os teus joelhos, clama a Ele, roga a Ele, busca Ele, pede ao Pai. Faz um jejum. Fala, eu vou jejuar, para que toda vontade minha seja quebrantada e eu possa enxergar se isso que eu quero fazer é da vontade do Pai ou não. Sabe, quanto mais nós jejuamos, mais nós quebramos o nosso eu. Não é para você ficar 40 dias sem comer, mas você praticar jejuns é muito bom. Quebranta a alma. Por quê? Tem cascas de demônio aí que só sai com jejum e oração. A própria palavra já fala. Tem demônio que só sai com jejum e oração. Então muitas das vezes tem pecado na nossa vida, tem algo errado na nossa vida que só vai sair com jejum e oração. Mas quando nós nos quebrantamos, diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós. Ele intercede sobre a nossa vida ao Pai. Fala, Pai, o menino precisa de ajuda, essa moça precisa de ajuda, essa mulher precisa de ajuda. Socorre, Deus. Intercede aqui. Faz algo. E Ele move. Amém? Glória a Deus, você está aí? Glória a Deus. Viva a sua melhor versão. Viva, volte ao seu estado original, ao estado de criação. Você olhar para você e falar assim, você pôr a mão, pôr a mão na testa e falar, eu não posso pecar porque o Espírito Santo mora em mim. Eu não posso fazer coisa errada porque eu sou um recipiente para a presença do Espírito Santo. Eu sou a criação preciosa de Deus para a mão dEle. Sabe, se olhar para Ele e falar, poxa, sabe por quê? Tem uma parte na Bíblia que o apóstolo Paulo prega, não lembro onde que está certinho, mas está marcado. Ele fala assim, que se nós não nos arrependemos do nosso pecado, mas nós continuarmos a pecar descaradamente, descontroladamente, só nos resta o medo do lago de fogo e enxofre, Só nos resta o medo de ir para lá, para nós nos desviarmos e voltarmos para Cristo. Olha que poderoso. Se nós continuarmos a errar, continuarmos com os velhos costumes do velho homem, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário já não faz mais efeito. Não consegue mais fazer nada por nós. Só vai nos restar o medo de ir para o inferno. Você quer esperar isso? Você ter medo de ir para o inferno para voltar para os caminhos do Senhor? Ou para às vezes aceitar Ele como o único e suficiente na tua vida? Às vezes você tomar uma decisão e falar assim, olha, daqui para frente eu quero ser usado pelo Senhor. Nós tivemos culto hoje cedo em Potirendaba, e a pastora Karina ministrou lá, ministrou sobre Jonas. E no final, sobre a ministração de Jonas, quando Jonas foi lançado ao mar, diz que os homens do barco fizeram uma fidelidade, fizeram um propósito com o Senhor. Falaram, Senhor, se o Senhor acalmar a tempestade, não nos deixarmos morrer por causa deste homem, todos nós seguiremos ao Senhor. E lançaram Jonas ao mar. E diz que na mesma hora a tempestade cessou. E eles olharam de espanto e viram o poder do Senhor agindo. Ei, meu querido, tome um rumo na tua vida nessa noite. Tome um rumo. Às vezes, pastor, faz muitos anos lá no passado que eu aceitei Jesus como o único e suficiente Salvador. Às vezes na hora do momento da oração, porque eu fiz a minha, assim como eu aprendi com o apóstolo isso, de quando eu recebo uma palavra eu faço a minha oração. E eu fiz a minha,
E eu renovei o meu propósito, a minha fidelidade. Senhor, novamente eu declaro, eu aceito o Senhor como o único e suficiente na minha vida. Eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Eu daqui para frente eu quero ser um novo homem. Eu quero ter uma nova essência. Eu quero novamente que o Espírito Santo comece a florescer e arder novamente. Pastor, eu nunca tive oportunidade. Você vai ter. Você vai ter oportunidade. Nós vamos orar. E você possa fazer esse clamor. Às vezes você está aí no teu lugar e o Espírito Santo está ardendo. É gemidos inexprimíveis. Sabe, porque às vezes na nossa caminhada nós nos desgastamos. Sabe, é um problema aqui, uma tempestade ali, né? É um discípulo incrédulo. É um irmãozinho que dá trabalho. É um patrão que torra a paciência. É o trabalho todo dia que tem que levantar cedo. Eu queria que todo mundo aqui fosse melhorar e não precisasse, levantar cedo para trabalhar, né? Mas o pecado entrou lá em Adão. Aí a palavra ela se cumpre. Tu vai trabalhar, do suor do teu rosto ganharás o pão de cada dia, lá o sustento. A mulher terá dores de parto. A palavra ela se cumpre, meu querido. Até novamente Jesus retornar e levar a sua igreja. Quem é a igreja? Glória a Deus. Ainda bem que você aprendeu que nós somos igreja. Até Ele voltar e nos levar, a palavra ela vai se cumprir. Vamos ter que trabalhar, vamos ter que correr atrás. Mas nós precisamos voltar ao primeiro amor, voltar ao estado original, ser nós a nossa melhor versão. Amém? Glória a Deus. Se coloque de pé aplaudindo a Ele, porque toda a honra, toda a glória ao nosso Pai. Fica à vontade, aplauda Ele. Glória a Deus.